Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso querido Multiverso Energia, os vídeos dos textos. E para falar hoje sobre o texto que fala sobre pertencimento, né? Eu estou usando aqui um filme que eu gosto bastante, que eu assisti há muito tempo, chamado Donnie Darko, que é um filme bem louco. Aqueles filmes que entraram para aquela cota dos filmes cult, dos filmes que trazem uma reflexão, não tem resposta, então traz uma reflexão incomum, né? Mas é um filme que traz várias possibilidades de análise dele, né? Ele trata um pouco sobre teorias de teorias físicas, científicas, né? Físicas, sobre viagem no tempo, os buracos de minhoca lá, enfim, são vários temas, tem uma temática um pouquinho variada, mas eu trouxe aqui para falar de pertencimento. Esse filme, a princípio não tem uma, ninguém lembra desse filme, quem conhece Donnie Darko não lembra dele por causa do senso de pertencimento, mas quando eu assisti e algum tempo atrás eu acabei vendo partes dele de novo. Ele me traz um senso de pertencimento para falar até sobre desenvolvimento sustentável, né? Porque o que acontece? No filme, basicamente, o Donnie, que é o Jake Gyllenhaal, ele é um menino, adolescente, né? Estudante de ensino médio, numa cidade meio afastada nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos. Uma família tradicional, pai, mãe, irmã. Inclusive a irmã dele é a Maggie Gyllenhaal, que é a irmã dele na vida real. E ele tem sonambulismo, ele tem insônia e tudo mais. E ele começa a projetar um amigo imaginário que basicamente é um cara vestido de coelho, né? Mas é um coelho meio... não asqueroso, mas é um coelho meio estranho, assim, meio agressivo, né? E depois, ao longo do filme, você entende por que o coelho... Por que o cara que tá dentro da roupa de coelho, por que ele usa aquela roupa. Mais pro final do filme a gente entende. Mas de qualquer maneira, ele tem essas crises de sonambulismo e o tema é muito sobre... O coelho dá uns direcionamentos pra ele do que fazer, ele não se sente meio que parte de nada, só a namorada dele no filme, que é uma pessoa que meio que entende ele, e ele começa a questionar umas coisas de identidade também, que é bem legal, né? E aí Donnie Darko traz essa reflexão bem interessante. Mas por que específica? Podia falar de vários filmes sobre pertencimento, mas por que desse filme? Porque tem uma cena, que inclusive é a cena que eu coloquei aí nas capas do newsletter, aqui do vídeo, do áudio, que é ele com a namorada no cinema e ele começa a ver o coelho. E o coelho começa a conversar e ele já tem uma certa intimidade com esse amigo imaginário e ele fala, cara, por que você usa essa roupa ridícula de coelho? Né? E o coelho dá a resposta pra ele, que eu acho que é a resposta que você... Quando você tá assistindo o filme, você fala assim, caraca, essa pegou. Que o coelho vira pra ele e fala assim, por que você tá usando essa roupa ridícula de homem? Né? E aí o tema desse texto virou isso. Por que você tá usando essa roupa ridícula, essa fantasia ridícula de ser humano? E aí, pra falar sobre pertencimento, eu usei esse filme. Independente se você gosta do tema de pertencimento ou não, acho que o filme vale a pena. E se você assistir o filme e não entender um monte de coisa, fica tranquilo, fica tranquila. Porque o filme não é fácil. Na verdade, é um filme que você precisa assistir umas 2, 3 vezes pra entender. E se você entender, não tem uma resposta pronta. E também tem esse lance. É esse tipo de filme bem cult, como eu falei. Mas Donnie Darko fala sobre pertencimento porque... E aí no texto eu exploro um pouco isso. A questão do pertencimento, você tem um viés quase que óbvio, né? A gente em relação a gente mesmo, né? Quais são os nossos valores, o que a gente pensa, o que a gente se identifica. E você tem um viés ao mesmo tempo, né? Além da autopercepção, do autoconhecimento, você tem um viés social, né? Que é você em relação a outras pessoas dentro de um contexto. É isso que eu estou classificando como social. E a gente, desde que a gente é gente, existem esses dois contextos acontecendo ao mesmo tempo. E um não é mais importante que o outro, mas a falta de um causa uma influência muito grande no outro. E ao longo do texto do senso de pertencimento, por que eu digo que não dá para falar sobre desenvolvimento sustentável sem falar sobre pertencimento? Porque muitas vezes eu vejo essa discussão sobre desenvolvimento sustentável é muito
a mudança do mundo, o entendimento das comunidades, das sociedades, dos problemas que afetam, né, a ordem social, o coletivo, e tudo isso é muito válido, tudo isso está certo, mas não é só isso, e nem pode ser só o foco. Isso não pode ser só o foco. Por quê? Porque o próprio desenvolvimento seu particular, ele vai influenciar a maneira como você se conecta com o social. Então, eu não posso... se você classificar, por exemplo, né, ideias progressistas que têm um caráter mais de mudança da ordem vigente ou ideias conservadoras. Não adianta eu falar que o mundo precisa... A gente está tendo alterações climáticas e o mundo precisa se organizar de uma maneira mais sustentável, se individualmente para cada um de nós não está claro. O coletivo não fecha conta se eu falar só do coletivo. E o que acontece? O nosso pertencimento a grupos sociais coletivos, o nosso pertencimento ao planeta também, né? Se for falar uma ordem mais ambiental, o nosso senso de pertencimento está muito ligado a quem a gente foi na infância, a nossa família, o nosso histórico, ao nosso contexto social, ao nosso contexto étnico. E ainda que até as pessoas que têm um caráter de mudança, elas estão presas e amarradas lá. Então o processo individual seu, ele traz um contexto coletivo que é meio que já estabelecido ou pré-estabelecido. E aí você tem mais ou menos força, mais ou menos vontade de transformar isso. Mais ou menos poder de transformar isso. Só que se você se amarra lá, provavelmente você vai carregar essas ideias e não vai ter vontade de transformar. E tá tudo bem, isso acontece com todo mundo. O que não tá tudo bem é a gente achar que esse nosso contexto é o contexto que tem que valer para todo mundo. Porque não é assim que as coisas funcionam. Não são assim que as coisas funcionam. Então, só que senso de pertencimento todo mundo precisa, né? Se você não se sente pertencente a nenhum grupo, e hoje a gente tem esse senso de pertencimento extremado, né? Você precisa de uma validação sobre o grupo que você participa, as pessoas do grupo precisam dizer que ok, o que você está fazendo é legal, independente se é bom ou não para a maioria das pessoas. Essa validação está extremada hoje. Mas se você tirar o extremismo, o pertencimento é muito importante, é um foco muito importante. E o pertencimento depende muito do quanto os seus valores individuais estão claros para você, e aí que eu falo da questão da psicoterapia, né? Não estou falando de coach. Coach está muito mais ligado ao seu entendimento pessoal para desenvolver técnicas de você conseguir performar em algum setor da sua vida. Eu estou falando o passo anterior disso. Eu estou falando do processo de autoconhecimento, né, mais aprofundado. E que aí é uma psicoterapia que... E psicoterapia não é uma coisa que é pra gente que tá passando mal ou tá mal da cabeça. Também ajuda, e até ajuda mais rápido. Mas psicoterapia é uma coisa que é importante em qualquer momento da tua existência. Para autoconhecimento, uma maior percepção sobre você mesmo, sobre você mesma. Então, quando essa autopercepção tá melhor desenvolvida, tá mais bem desenvolvida, nunca sei qual que é o termo para falar, isso facilita o fato de você se ajustar ou se conectar a grupos de pertencimento que estão melhores alinhados, ou melhor alinhados, também nunca sei falar, com aquilo que você deseja no seu íntimo, com o teu propósito. E quando eu digo propósito, não precisa ser um propósito de mudar o mundo, etc. Às vezes é um propósito pessoal seu. Cara, eu quero ter filhos. Não é uma contribuição humanitária, ainda que envolva uma questão de humanidade, mas não é uma questão social global. Mas às vezes o seu propósito é constituir família. Às vezes o seu propósito é não ter família, mas viajar o mundo e ajudar pessoas que estão em condições vulneráveis. Então, quando eu digo propósito, é o propósito seu individual. Pode ser que ele caminhe junto com o coletivo, mas é o primeiro individual. Por isso que eu estou falando de autoconhecimento antes de falar de pertencimento. Então, se isso está bem calibrado, o processo de ajuste é muito, muito importante. E não tem como a gente falar de desenvolvimento sustentável sem falar dessa calibragem do individual para o social. Porque nós somos seres que estão atuando nas duas instâncias, nos dois contextos, né? Só que o que eu ressalto aqui, que é um pouco o que o filme trata, né? Quando o Coelho dá essa porrada no Donnie, de tipo assim, cara, você é todo metidinho a revolucionária, não sei o que, a pensadora, descobrir respostas que ninguém tá pensando, mas no fundo o que ele fala ali é assim, você já percebeu que você
usa as coisas do dia a dia que são socialmente bem aceitas, isso não tá muito explícito no filme. Assim, não é uma ideia que o diretor pegou e jogou. Mas se você observa o filme, agora até... Se você assiste o filme depois do que eu tô falando aqui, você vai falar assim, caraca, é verdade. E me tomou umas 2 vezes pra assistir o filme e perceber isso. O Donnie, ele se coloca muito como revolucionário, né? Como alguém que... Revolucionário não, mas que quebra um paradigma, quebra um padrão estabelecido, mas ele se usa de uma roupagem tradicional. Tipo, ele é um cara, né? Ele tem uma namorada, ele é um cara que tá numa família de classe média mais bem estabelecida, ele tá indo pro colégio, etc. Ele tá construindo a identidade, ele é um jovem que tá se conhecendo, se descobrindo. Então ele traz uma coisa tradicionalista, conservadora. Por mais que ele ache que não, mas ele traz, né? E o Coelho dá essa porrada nele. E aí você começa a pensar, ele mesmo tem uma provocação, né? O filme não trata muito de heroísmo, acho que não é essa a concepção do filme. Já vi gente falando que em algum momento o Donnie se torna um herói, eu acho que não. Eu acho que ele segue o que ele quer. Ele segue o que ele acha que ele tem que fazer. Isso é outra coisa, isso é identidade, né? Eu até tô falando de pertencimento antes de falar sobre um vídeo de identidade, que é outro vídeo que vai ter. Mas existe essa questão da identidade dele. E o pertencimento que eu tô falando é uma parte posterior. Eu fiz de propósito o caminho inverso. Eu quis falar primeiro de pertencimento, porque esse filme trata muito isso, né? E eu tava assistindo recentemente, de novo, então quis trazer. Mas o senso de pertencimento em Donnie Darko, né, com essa frase do Coelho, é sensacional. E aí é o que eu tô falando, né? O Donnie é um cara muito solitário. E tem uma coisa no filme que vocês vão perceber se vocês assistirem. Além do Donnie, todos os outros personagens, eles são muito solitários. Eles são muito não pertencentes aonde eles estão. A namorada dele é assim. O Coelho é assim. A irmã dele é um pouco assim. Os pais, talvez. Os professores da escola têm umas situações muito legais barra tensas na escola. O cara que é tipo coach motivacional, esse então, cara, que é o Patrick Swayze, né, o eterno ator lá do Ghost, não está mais entre nós, mas era um baita ator. O Patrick Swayze, ele tem um personagem nesse filme que é muito, cara, foda, assim, né, de você conseguir, de você entender a participação dele e como ele se transforma. Né, o que você descobre sobre ele. Então todo mundo no filme, né, a irmãzinha dele também, ele tem 2 irmãs, né, a Maggie Gyllenhaal, que é a mais velha, e a mais nova. A mais nova pertence de um grupo de dança, uma coisa do tipo, e ela vai também ter um lance de pertencimento. Mas todo mundo no filme não tem um pertencimento. Então, se você olhar, parece um filme não meio frio, mas parece um filme meio desconectado, porque todo mundo está desconectado. E aí eu acho que isso foi uma coisa que o diretor quis colocar de propósito, né, no filme. E aí o senso de pertencimento é muito interessante. Como cada personagem desenvolve o seu ou não, e como o Donnie desenvolve o seu ou não, né? Não vou falar mais spoilers do que eu tô falando aqui. Mas essa frase do Coelho no cinema, que é a capa dos conteúdos aqui, ela é muito significativa, é muito interessante. E o que acontece? Puxando uma palavra que eu falei agora há pouco, né? Todos eles têm um caráter muito solitário. Por quê? Quando você reajusta o seu autoconhecimento, os seus valores, a sua autopercepção, provavelmente os grupos de pertencimento vão mudar. Você vai mirar o seu canhão para outro lado. E isso é uma coisa que é fundamental quando você fala de desenvolvimento sustentável, né? Que quando você muda a sua percepção sobre a realidade, quais são os grupos que você vai pertencer? E a gente vai pertencer. É meio que uma coisa natural e comum. A gente vai pertencer a algum grupo, mas quanto mais identificado esse grupo estiver com o que a gente realmente pensa, melhor. Não é uma ideia nova, não é uma ideia revolucionária, mas é uma ideia que tem um impacto gigantesco. E aqui o grande momento onde as pessoas travam é que esse processo de recalibragem da autopercepção para você ir para outros grupos de pertencimento, muitas vezes é um processo solitário, como é no filme. Para todo mundo.
é um processo solitário. E isso é totalmente desagradável, né? Vamos lá, convenhamos. Então isso é uma coisa que impacta pra caramba. Mas vale a pena o filme, vale a pena a reflexão. Eu não tô levantando aqui, eu falo isso no texto, eu não tô querendo levantar nesse momento grandes respostas. Se vocês perceberem, eu não falei de respostas até agora. Nada, 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 mas eu tô falando da questão do pertencimento. E tô dando uma faceta de como que pode funcionar esse fluxo. As respostas vão vir com o tempo, tudo no seu tempo. Mas a grande questão do pertencimento, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável e a gente vai falar de maneiras de tratar isso com temas de energia mais para frente, é muito importante. Mas para sustentabilidade não tem como não falar sobre isso. Tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Dê o seu like, encaminhe esse vídeo ou não, como eu sempre digo, né? E é isso aí, até a próxima. Um abraço.